Quem é você? Eu sou Luiz Roberto Bruel, mais conhecido como Beto Bruel, que acabou sendo iluminador de teatro. Então eu nasci dia 12 de maio de 1950 na casa de residência do senhor Augusto Stuber, meu avô, na cidade da Lapa. A parteira foi a minha avó por parte do meu pai, a avó Marica, Maria Clara Cassu Bruel, e a casa era do Augusto Stuber e a minha avó era a nona, Dona Maria Bertinato. Então tinha uma mistura de franceses, italianos e suíços. Então a grande parte da minha infância foi nessa fazenda no interior da Lapa. A minha outra avó, a avó Marica, morava em Tamanduá. Então, geralmente, eu morava em Guarapuava. Então, nas férias eu vinha para Tamanduá ou para Fazendinha. Então, era Guarapuava, Tamanduá e a Fazendinha. E Guarapuava, nessa época dos anos 50, tinha um cinema só, tinha uma rádio e um jornal. Então, praticamente, todas as pessoas liam a mesma coisa, ouviam a mesma coisa e assistiam a mesma coisa. Então, realmente foi uma infância muito interessante em Guarapuava, sem televisão. A rádio tinha ao meio-dia tinha um jornal que dizia, o grande jornal falado da radiodifusora, quando os ponteiros apontam para o infinito, a radiodifusora apresenta o grande jornal. Eu sempre ficava pensando, né, quando apontam para o infinito, né, o que será que é isso, né? Então eu carreguei na minha infância o Cine Guará, né, o único cinema de Guarapuava, que dos anos 50 tinha aquele Technicolor carregadíssimo das cores dos filmes, né? Os circos que iam para lá, o Circo Sarrazani, que às vezes chovia na Serra da Esperança, o circo não conseguia sair, descia o elefante na Rua 15, escrito 10 cruzeiros na barriga. Claro que o circo tinha que ficar lá, já tinha apresentado tudo que era possível. Uma vez o Circo Sarrazani voltou lá daí com 3 picadeiros, imagine, tinha 3 coisas ao mesmo tempo acontecendo. Então foi uma infância muito interessante em Guarapuava, e daí quando eu vinha para Tamanduá e na Fazendinha na Lapa, Tamanduá é aqui perto de Curitiba, em São Luís do Purunã, onde meu avô veio da França, o Augusto Bruel, para trabalhar na Estrada de Ferro. Existia um antigo circuito ali e existia a estação Tamanduá. Então ele era o chefe da linha de Tamanduá. Então ele trabalhava ali, Restinga Seca, Serrinha, e onde na Restinga Seca ele conheceu a minha avó. Então eles se casaram em 1894, e onde começou Bruel e Cassu, a família Bruel e Cassu, nessa estação ali em Tamanduá. Então, eu fiquei em Guarapuava até os 14 anos, né? Aos 14 anos eu vim morar em Curitiba na casa da minha avó, da nona, Dona Maria Bertinato, do Augusto Stuber, para trabalhar e estudar. Em 1965, aliás, uma coisa interessante em Curitiba, quando eu cheguei em Curitiba, o Ivo Arzu era o prefeito, e ele tinha, a Marechal Deodoro era da mesma largura que a Monsenhor Celso. Então ele estava rasgando, abrindo a Marechal Deodoro, abrindo a Marechal Floriano. Então o Ivo Arzua foi o primeiro prefeito dentro dessa grande revolução urbana. Depois, claro, teve lá, antigamente já teve daquele francês lá, esqueci o nome, que fez um projeto nos anos 50. Mas o Ivo Arzua realmente foi o primeiro que começou a dar essa modernidade para Curitiba. Em 1966 eu fui trabalhar no cartório, no 7º tabelião do Renato Volpe, onde eu aprendi muito com o Dr. Renato a maneira de tratar as pessoas, a maneira de conviver, a maneira de ter uma empresa, sabe, a maneira de gerir um negócio. Então o Dr. Renato Volpe foi uma pessoa fundamental na minha criação, sabe, eu espelhei muitas coisas no Dr. Renato. Nesse meio tempo eu fui estudar no Colégio Estadual do Paraná. Então, e no Colégio Estadual do Paraná, como eu já tinha reprovado, eu nunca fui estudar muito. E lá tinha um grande número de pessoas que hoje em dia fazem teatro ainda, né? E só explicando, eu não sabia o que era teatro, não tinha noção nenhuma, não sabia nem que teatro abria a cortina. E nessa turma lá do Colégio Estadual tinha o Álvaro Alves Taveira, que escreveu um texto, e o Colégio Estadual promovia um festival de arte colegial. E escreveu essa peça no festival e eu acompanhava os ensaios, eu não fazia nada, eu era o único do grupo da turma que não fazia nada na peça. E essa peça foi apresentada dia 12 de outubro de 1971, então nesse período de 66 até 71, eu trabalhei no cartório, estudando e tal. Então essa peça foi apresentada ao Pobre Diabo, 12 de outubro de 1971, às 21h50. Então a minha profissão tem um horário que começou a minha profissão. O que aconteceu? Quando nós chegamos no Guairinha, né, o festival era realizado, as peças de teatro eram apresentadas no Guairinha. Quando nós chegamos no Guairinha para apresentar a peça, o Aristides Becker, uma pessoa que me ajudou muito depois, perguntou, mas quem que vai fazer a iluminação?
E daí eu descobri que meus amigos também não entendiam muito de teatro, porque eles tinham esquecido da iluminação. E daí, como eu não fazia nada, eu falei, então pode deixar que eu vou fazer a luz. E aí eu descobri um admirável mundo novo, né? Realmente a iluminação. Quando o Aristides acendeu aquele primeiro refletor lá, eu falei, mas o que é isso, né? Realmente então acendeu um refletor colorido, eu vi, não entendi direito, mas eu senti que ali tinha alguma coisa. E nesse dia eu trabalhei com uma mesa de luz, que hoje em dia está no Museu do Guaíra, uma mesa muito grande, pesa uns 200 quilos mais ou menos, com 6 canais, 12 canais, 2.000 watts por canal. E depois eu sempre fiquei curioso para saber como é que essa mesa chegou no Guaíra. E um dia o pessoal do Guaíra descobriram um recibo que o Fernando Torres, o marido da Fernanda Montenegro, que tinha vendido essa mesa de luz em 1963 para o Guaíra. E hoje em dia eu ilumino a Fernanda Montenegro, eu levei o recibo e mostrei para a Fernanda Montenegro e ela contou uma história muito interessante. Que em 1963 eles montaram uma peça em São Paulo, que segundo ela era uma estatal de tanta gente que tinha na peça tal, que viajavam com a peça. Vieram para Curitiba, a peça foi um sucesso em Curitiba, ganharam dinheiro e tal, e essa mesa era a mesa de luz de viagem deles, imagine, pesava, eu acho que uns 150 quilos mais ou menos. E foram para Porto Alegre, e essa peça em Porto Alegre foi um fracasso. E daí eles só tinham dinheiro para voltar até Curitiba, então eles voltaram até Curitiba, venderam a mesa para o Guaíra e para conseguir retornar até São Paulo. Então essa mesa está no Guaíra, está no Museu do Guaíra, e era uma mesa de viagem do Fernando Torres e da Fernanda Montenegro que eles usavam na década de 60. Então, a partir de quando eu, voltando lá então no Festival de Arte Colegial, a única pessoa daquele grupo que continua fazendo teatro até hoje sou eu, né? Meus amigos não fizeram. No ano 1972 ainda participei do festival e tal. E nesse tempo estudavam no Colégio Estadual o José Plínio, a Mara Moron, a Fátima Ortiz, a Regina Bastos, o Zimmermann, a Verrinha Valflor, a Tunica, ou seja, quase toda essa geração que hoje está no Teatro Paranaense, nós estudamos junto lá na década de 70 no Colégio Estadual. Em 1973, o Manuel Carlos Caran alugou o Teatro de Bolso na Praça Rui Barbosa e ele já tinha o Grupo Margem, então o Grupo Margem ocupou o Teatro de Bolso. Nesse grupo, o Grupo Margem, trabalhava o Caran, o Dante Mendonça, o Solda, a Ione Prado, Alberto Centurião, o Quito, a Denise Assunção, o Rogério Dias, o Retamoso. Era um grupo de atores, cartunistas, jornalistas. Então era uma coisa muito interessante. E eu fui convidado para trabalhar no Teatro de Bolso para fazer luz. É muito interessante isso, que foi fundamental. Como o Grupo Margem sempre foi um grupo experimental, o Caran dava as condições, eu podia criar o que eu quisesse. Então eu tinha 9 refletores só, então eu virava a plateia para cá, pintava o teatro. Eu trabalhava com aquele sistema de barrica de água e sal, onde se faz o dimmer. Você tem uma barrica, com uma fase do fio vem até uma ponta, onde você passa, né? Então você vai descendo, você tempera a água com sal, você vai descendo esse ferro, a luz vai subindo a intensidade do refletor. Então é um dimmer de água e sal, que é uma coisa pré-histórica, mas eu trabalhei 2 anos com isso, nos anos 70. Nesse meio tempo, né, em 1973, que eu estava no Teatro de Bolso, o Craide, que foi que dirigiu a primeira peça do Grupo Margem. Mas uma coisa interessante, nesse período aqui, eu vou fazer um pequeno histórico do teatro paranaense, do teatro curitibano, para entender o que aconteceu nos anos 70. O teatro curitibano tem um dia que ele começou dia 30 de dezembro de 1855. Com o seu Domingos, que chegou em Curitiba com uma trupe, alugou uma casa de um padre que estava inacabada, montou um teatro e apresentou Camões e o Caixeiro da Taverna. Essas 2 peças é o primeiro registro que existe sobre o teatro curitibano que foi publicado no jornal. Talvez alguém tenha vindo antes, mas a única coisa que existe realmente é 30 de dezembro de 1855, quando começou o teatro curitibano. E nesse período, então, depois ele viajou, ele ficou 3 meses em cartaz aqui, foi para os Campos Gerais, formaram grupos em Curitiba. Em 1874 houve um pessoal, 5 amigos resolveram criar um teatro, onde em 1884 inaugurou o Teatro São Teodoro, que é a origem do Teatro Guaíra. E é uma coisa interessante, eles tentaram montar esse teatro em 1874 e o governo prometeu uma parte. Só que eles entraram com o dinheiro, o governo não entrou com a outra parte e não conseguiam montar esse teatro. E uma coisa interessante aconteceu. Em 1884, o Dr. Lameia Lins, que era um desses 5 jovens que resolveram montar um teatro, ele virou o governador da província.
né, do Estado. Então o doutor Lamenian Lins terminou o Teatro Guaíra, que era São Teodoro, e que ficou, né? Então, nesse período de 1855 até 1916, o São Teodoro estreou, teve várias companhias. Em 1894 foi terrível o uso do São Teodoro, que ele foi transformado em prisão da Revolução do Cerco da Lapa, né? da Revolução de 1894. Houve assassinato, tortura, foi um período terrível para o teatro. Tanto é que de 1894 até 1900 o teatro ficou desocupado, achavam que tinha fantasma, ninguém passava ali, ele ficava na Doutor Muricy, onde é a biblioteca pública. Em 1900 fizeram um concurso para ver e mudaram de nome para o nome houve uma reforma em 1900 e o teatro se passou a chamar Teatro Guaíra. Esse período que eu estou estudando sobre o teatro curitibano, acho que vai até 1916, onde o Paulo Assunção, eu acho que fez a maior montagem de teatro que já foi feita em Curitiba, que foi feito no campo do Água Verde, onde tinha perseguição de carro. Eles vinham para o centro da cidade aqui, tinha cenas no centro da cidade, queimavam uma casa lá durante a encenação. Então é muito interessante, eu acho que até hoje, do que eu li, foi a maior montagem de teatro feita em Curitiba. Eu pego um outro período de 1916, o Teatro Guaíra passa por mais uma reforma em 1916 até 1930, estreia o Teatro Avenida, o Teatro Palácio e tal. E nesse meio tempo o Salvador de Ferrante é uma pessoa que impulsiona Aristides Teixeira e o Salvador de Ferrante, são duas pessoas importantíssimas para o teatro paranaense. O Aristides Teixeira começou a dirigir em 1920, ele vai em 1930, 40, 50 e 60, ele está fazendo TV ao vivo ainda em Curitiba. E o Salvador de Ferrante, que realmente foi o grande incentivador, ele trabalhava nos Correios, em 1935 ele abre uma caixa e é picado por um escorpião e morre. Então, em 1937, o Teatro Guaíra é demolido. Então, ou seja, perdemos um grande incentivador e perdemos a nossa casa. E o que aconteceu nesse período de 1930? O cinema veio com força total, né? Então, com a morte do Salvador de Ferrante e o fim do Guaíra, de 1930 até 1954, teve o Teatro de Pavilhão, coisa assim, e o cinema dominando totalmente, o Aristides Teixeira resistindo bravamente. Em 1954 que inaugura o Guairinha. Então, nós temos quase 20 anos de quase 100 teatros. Em 1954, inaugura o Guairinha, que tem um período muito bom daí das radionovelas, que onde foi fundamental também, a pessoa escutava na radionovela, ia no Guaíra e assistia a peça. Então, de 54 a 60 foi um período muito bom também, o teatro começou a renascer, mas era um teatro amador ainda. Em 1960, inaugura a TV ao vivo em Curitiba, então o Teatro TV Paranaense e o Canal 6, que é onde começam a produzir novela, onde eles têm um elenco fixo de atores, atrizes e técnicos, o Juarez Machado pintava os cenários e tal. Então é muito interessante. Em 1963, o Teatro Guaíra monta o Teatro e Comércio do Paraná, onde monta a Megera Domada, grandes produções. Então tinha TV ao vivo, tinha radionovela, tinha as produções, quem dirigia o Teatro Comércio do Paraná era o Cláudio Correia Castro. Então nesse meu estudo sobre o teatro paranaense, eu acho que a década de 60 foi maravilhosa em termos todo mundo tinha atores que faziam 5, 6 novelas na PRB2. Tem uma notícia do jornal que a Rádio Santa Felicidade não conseguiu produzir novelas que não achou ator disponível. Então, o casting da TV Paraná tinha 60 atores contratados e tal. No final dos anos 60, 1965, chega o videotape, que é terrível, né? Tinha a revista TV Programas, que basicamente só saíam pessoas de Curitiba na capa, e tinham matérias com as pessoas de Curitiba e com os filmes, né, dos enlatados. Muito rapidamente o que aconteceu? Só aparecia a Chacrinha, o Sheik de Agadir, só as produções de fora. Então foi terrível a chegada do videotape, a TV ainda resistiu um tempo. O Cláudio Correia Castro foi embora do Paraná, no final dos anos 60. O rádio já estava em declínio, então o final da década é muito ruim. Existiu uma esperança, né? A inauguração do Guairão. Então vamos inaugurar o Guairão em 1970, e o que acontece? O Guaíra queima, pega fogo no Guaíra. Então é terrível isso. Então, esse final de década não existia esperança nenhuma. No final dos anos 60, o Manuel Carlos Caran, deixa eu pegar minha cola aqui, no final dos anos 60, a Denise Stoklos, o Ari Para-Raio, eles montaram uma peça no Teatro Bolso, o velório de Joaquim Silvério dos Reis, onde eles matavam uma galinha em cena e esquartejavam essa galinha.
Você imagina isso em 1969. Se hoje em dia fizessem isso, eu acho que o IBAMA, todo mundo lá ia ter uma passeata, iam queimar pneu na frente do teatro. Mas isso em 1969 aconteceu. No meio de todo esse declínio, né, da televisão, do teatro e tal, surge esse pessoal com uma ideia, não sei se é revolucionária, né, mas com uma ousadia e tal. E o que acontece? Então, em 1971, que eu comecei a fazer teatro nessa história, em 72, 73, então, o que aconteceu? Em 73, quando eu entrei no Teatro e Bolso, o Manuel Carlos Caran, o Antônio Carlos Craide, o José Maria Santos, o Horaci Gemba, essas 4 pessoas revolucionaram o teatro nos anos 70. Pela ousadia, sabe, não tinha limite, quer dizer, o Grupo Margem, como era um teatro experimental, tudo era permitido. Aquilo tinha era a época da ditadura ferrenha, né? Então o Teatro e Bolso ficava na frente do quartel da Praça Rui Barbosa. Na Praça Rui Barbosa tinha um quartel muito grande. E na peça Hotel Luar de Sertão, do Caran, toda noite tinha uma passeata dentro do teatro com os atores contra as balas de hortelã. E o que eram as balas de hortelã? Porque elas são fortes, elas são verdes e têm gosto forte. Então o que é isso? Era uma coisa contra os militares. Toda noite tinha essa passeata dentro do teatro com os atores, que o público sacava, fazia junto essa passeata, tinha cartazes e tal. Então toda noite no Teatro e Bolso, na frente do quartel, tinha uma passeata contra os militares. E a censura realmente, não, a gente marcava também no tempo do Teatro e Bolso, toda noite a censura tinha duas poltronas, né, reservadas. Então os nossos ingressos que iam para a Polícia Federal, elas tinham uma marquinha atrás. Então o dia que a gente sabia que a Polícia Federal estava assistindo a peça, a gente fazia a peça mais normal. Então, geralmente realmente era contra, o Grupo Margem era basicamente contra o regime. Então, o Craide dirigiu a primeira peça, foi o Chico Rei, o Zé Maria dirigiu a segunda peça, Abre a Janela, e o Gemba ia assistir todas as peças que eram produzidas no Teatro e Bolso. Então, eu tive o prazer de trabalhar, né, de cara já com o Craide, com o Zé Maria e com o Caran. Então, em 73, eu casei com a Regina Bastos, que nós conhecemos lá no Colégio Estadual. E uma coisa interessante, né? O que era casar em 73? Né? Então, de repente, vamos ter que casar, tal, a Regina grávida, eu abro a Tribuna do Paraná, eu tenho que comprar um apartamento. Na Tribuna do Paraná tinha um anúncio, compre um apartamento na Coab, pela Coab. E onde que eram os apartamentos? Um era ali nas Mercedes, pertinho de onde é o Canal da Música, outro bloco de apartamento era da Avenida Kennedy, perto do supermercado. Então, você veja a facilidade, há 40 anos atrás, de você comprar um apartamento. Fizemos a inscrição e tal. No dia do sorteio do apartamento, tinha 200 apartamentos, só apareceram 180 pessoas, sobraram 20 apartamentos. Imagina, e a prestação era sem entrada, era baixíssimo. Então, a facilidade de dois jovens, né, dos anos 70 de casar e constituir uma família, comprar uma casa. Então, a Regina trabalhando com teatro, eu sendo iluminador, que daí, em 1974, então, casado, o Gemba monta o Marra Sade. O Gemba já era um diretor de respeito, tal, né, fazia os grandes musicais. Em 1974, o Gemba me convidou para iluminar o Marra Sade. O Marra Sade era 30 atores. A primeira vez que fecharam o fosso, o Guairinha tinha o fosso da orquestra ali na frente. Fecharam o fosso da orquestra, inclinaram o teatro, o cenário começava lá no saguão do teatro. E até esse período, os diretores que criavam a iluminação. Não existia o iluminador, pelo menos tudo que pesquisei. Geralmente o diretor junto com o eletricista, o Pedro Michalski do Teatro Guaíra fez muito isso, eles que criavam a iluminação. Quando eu comecei no Margem ali junto com o Caran, com o Craide e tal, a história de ter só uma pessoa que fazia luz tal, o Gemba... Eu admiro a coragem do Gemba, que ele mudou minha vida também, e a coragem dele de colocar toda aquela peça tão grande na mão de uma pessoa que eu trabalhava lá no Teatro e Bolso com 9 refletores só. Então, o que aconteceu? Eu cheguei no Teatro do Guaíra para montar, que lá tinha 30 refletores, mais ou menos 32, 34. O Aristides Becker, aquela pessoa que a primeira vez que eu encontrei lá no Guairinha me ajudou muito. Eu não sabia fazer um geral, né? Imagina, lá no Teatro e Bolso era uma coisa experimental, me ajudou. E a partir do Marra Sade, realmente eu passei a morar no Teatro Guaíra. Isso aí é 74, o Jaime Lerner tinha feito o Teatro Paiol em 72. Então existia o Paiol e basicamente o Guaíra. Antes era quase tudo feito no Guaíra, daí tinha coisa no Paiol. Em 1975 eu fiz 17 peças no Guaíra. Eu fiz show com o lápis, é impressionante assim, ou seja, que eu falei, eu passei a morar dentro do Teatro Guaíra. Eu virei iluminador de todos os diretores praticamente, eu trabalhava com todos os diretores de Curitiba.
Então, só para os diretores da década de 70, o Danilo Aveleda, Sala Voluquita, Edi Franciosi, Professor Maranhão, o Gemba, o Craide, o Caran, o Dante Mendonça. Uma coisa interessante, o Craide montou em 75 uma ópera, o Telêmaco, a história do Telêmaco Borba, onde entrava cavalo, barco no Guairão, uma loucura. Foi uma sociedade que contratou todo mundo, ninguém recebeu, mas então o Craide tinha essa loucura, ele fazia super espetáculo. Naquele tempo não tinha lei de incentivo, o Craide, ele morava no Alto da 15, assim, ele resolvia descer a 15, falou, hoje eu vou montar uma peça. Ele ia fazendo, pedindo patrocínio para a loja de tecido, para a loja de madeireira, não sei o que, e ele conseguia fazer super produções. Então, nesse meio tempo, em 1977, o teatro estava indo super bem. Eu, a Regina e o Beto Guiz tivemos a ideia de montar um grupo de teatro, a Tamanduá Produções Artísticas, onde era mais voltado para teatro infantil. Então nós trabalhamos 77, por aí 78, nós viajamos muito para o interior, o Nautílio e a Claudete também participavam, né? Ele tinha um grupo desses, então nós fizemos uma união, nós viajamos no interior do Santa Catarina, a gente fazia Viva o Leão Gaspar e a Dama de Copas e o Rei de Cuba, onde a gente levava um periquito, imagina, a gente viajava numa Brasília, eu, o Beto Guiz, a Regina, a Maria Edita, mais um periquito e mais todo o cenário em cima de uma Brasília, imagina, fizemos o interior do Paraná, o interior de Santa Catarina, no inverno, terrível. Ai, ai. Então isso terminou na década de 70, acho que foi uma década muito boa em termos de revolução do teatro paranaense. Que na década de 60, quando surgiu o TCP ali, começou a ser profissional e eu acho que nos anos 70 consolidou mesmo a direção, uma nova estética do teatro paranaense, que realmente daí o teatro perdeu as paredes, né? O teatro de gabinete, ele virou um teatro, sabe, sem limites. Era um teatro, uma peça que nós fizemos, que o cenário foi do Abrão Assad, nós fizemos no Teatro Paiol. Eles plantavam chicletes, né, jogavam os chicletes no chão, tinha um cenário colocado, quando dava um blackout, quando voltava a luz, tinha um sistema de mola, assim, de tecido, que aparecia o pé de chicletes até o teto do Teatro Paiol. Então, quer dizer, tudo era possível. Nos anos 70 mudou a maneira de dizer, de falar, de música, né? Nós tivemos a Chave, que foi a grande revolução do rock nosso também, que depois virou blindagem nos anos 70. A década de 80 foi uma década muito ruim. Sabe, a década de 80 para teatro foi uma coisa muito ruim e eu sempre fiquei pensando, falei, bom, será que eu vou ter que, eu já tinha saído do cartório, vou ter que arranjar um emprego em outra área, alguma coisa? O que eu fiz? Eu comecei a comprar refletores, né? Na década de 80, 1980 mais ou menos, eu e o Mário Cordeiro, que era funcionário do Guaíra, compramos 12 refletores e apareceu a oportunidade para a gente fazer um show do Alceu Valença no Colégio Estadual, quando ele veio lançar o LP, o long play, Coração Bobo. Então, com 12 refletores, eram 2 torres de pôr antena de televisão, que nós compramos na 24 de maio ali. Era 4 refletores numa torre, ou 4 PC, né? PC sapão, lâmpada de 1000 watts, que hoje em dia já é obra de museu. Então, tinha um refletor no chão e um de contra. O Alceu Valença gostou do que nós fizemos lá, tanto é que eu fui para Florianópolis com o Alceu Valença fazer o show em seguida. E é uma coisa muito interessante também, o fato de você conseguir comprar um imóvel nos anos 70 e o fato de começar uma empresa de iluminação nos anos 80. Você imagina, se hoje em dia, se você pedir para o Alceu Valença um rider sobre o que ele quer para fazer um show, você vai gastar por baixo um milhão e meio de equipamento para você suprir o que ele está pedindo. E lá nos anos, quando ele chegou aqui nos 1980 para lançar um disco, ele fez com 4, 8, 10 refletores, 12 refletores, e fomos fazer uma turnê, fomos para Florianópolis junto. Então é muito interessante. E o que aconteceu? Além de eu ser iluminador de teatro nessa época, então era basicamente iluminador de teatro. Quando começou a empresa, eu comecei a querer iluminar baile de debutantes no Country Club, no Curitibano, leilão de cavalo, leilão de joias, desfile. Foi me dando uma outra visão sobre iluminação. Então é interessante isso, quer dizer, além de eu ser iluminador de teatro, com o que eu trabalhava, né, que tudo que eu fazia contribuía muito. Iluminação de show, né, nos anos 80 eu fiz, a Blitz, a Vanderlei, a Clara Nunes, RPM, Casa das Máquinas, Quarteto em Si, todo mundo, o Boldrin. Então isso pela empresa, onde ia me ajudando muito na minha formação como iluminador. Uma coisa interessante da década dos 80 foi o comício das diretas, né? Estava ainda, claro, na ditadura. Em 1984, o primeiro comício das diretas que aconteceu no Brasil foi feito em Curitiba. E ninguém acreditava. Nós chegamos lá para montar a iluminação, estava o Álvaro Dias ali no palco,
passava as veraneios pretos lá da Polícia Federal e tal, e montando a luz, ninguém, era uma incógnita, né, se ia alguém ou não. E o que aconteceu? Às 5 da tarde começou a chegar gente, eu acho que tem fotos que mostram, né, que tinha gente para lá da doutor Muricy. O Álvaro Dias, o Zé Richa, né, o pai do Beto Richa, estava lá no palácio, se der certo, ligue para mim. O Álvaro Dias foi lá, naquele hotel que tem do lado, que no tempo não tinha celular, ligou a coisa aqui está inacreditável, né? Então foi uma coisa muito interessante, né? Daí uma semana depois aconteceu o comício das diretas em São Paulo, que foi 1 milhão de pessoas, mas Curitiba foi um estudo para ver se ia dar certo. Se tivesse falhado Curitiba, provavelmente ia demorar mais um pouco a ditadura ainda. Em 1984 também houve uma coisa muito interessante para o teatro curitibano. O Teatro Guaíra resolveu montar a Colônia Sicília. Só que, mais antes disso aqui, só falando sobre a década de 70, uma coisa interessante, ninguém tinha telefone quase. Então, quando a pessoa, hoje em dia a pessoa manda o WhatsApp, liga, se contata na hora. Em 1970, 73, 74 até 80, um telefone fixo era caríssimo. Então, eu tenho uma coleção de bilhetes do Gemba, do Craig, eles diziam assim, Beto, vamos fazer uma peça de teatro. Eles iam lá na casa, iam lá nas Mercedes, deixavam bilhetes, né, um monte de bilhetes. Então, vamos marcar e tal, era muito interessante. E dentro disso que eu também, dos anos 70, eu acho que foi fundamental também para toda essa abertura que aconteceu, o Jaime Lerner como prefeito, a revolução que ele fez com a cidade, onde ele deu orgulho do curitibano ser curitibano. Que Curitiba até os anos 70, né, ele era, quando fecharam a Rua 15 ali, que existia a história de deixar recado na esquina da 15 com a Muricy, existia uma que chamava de penteadeira, era um negócio que tinha programação de cinema e de teatro, era um grande luminoso, e é onde se deixava os bilhetes embaixo, tinha um lugarzinho com um prendedor de roupa, que você deixava o bilhete, então vou deixar um bilhete, como você não conseguia se comunicar com as pessoas, então eu vou deixar um bilhete lá na penteadeira, tal, a pessoa passava, pegava o bilhete, então vamos se encontrar a tal hora. Então era maneira de comunicação também nos anos 70, e eu acho que o Jaime foi fundamental, inclusive Curitiba não tinha árvore, né, nos anos 70, até 1970. Tinha a Rua do Rio ali, que tem o Chorão, e o Jaime, o que ele fez? Um batalhão de pessoas que eles plantavam árvore e as pessoas arrancavam, no dia seguinte ele replantava. No primeiro dia que foi fechar a Rua 15, eu e o Solda fomos lá no Cinelândia, tomamos um monte de cerveja e eu e o Solda roubamos, cada um roubou um vaso da decoração do primeiro dia da Rua 15. E esse vaso pesava uns 5 quilos mais ou menos, carregamos a Rua 15 inteira e levamos lá na casa, onde o Caran morava ali na São Francisco, e o Caran trabalhava na prefeitura. Imagina, de manhã o Caran chegou lá, tinha 2 vasos roubados na porta da casa dele. Então, ou seja, essa consciência ecológica também ninguém tinha. Imagina sair com 2 vasos de 5 quilos. Mas então, voltando nos anos 80, que foram muito ruins, eu estava com a empresa lá, em 1984, o Teatro Guaíra resolve montar a Colônia Sicília, que é sobre aqui a colônia anarquista que teve aqui perto de Palmeira. E contrataram o Ademar Guerra, que foi um grande diretor, né, um diretor de teatro brasileiro, que montou Hair, show da Elis Regina e tal. E o que aconteceu com essa vinda do Ademar para Curitiba? Ele começou a implantar a maneira de paranaense de interpretar. Ele dizia assim, parem de fazer sagrado, não digam o texto, só falem o texto, não precisa interpretar, fazer toda essa maneira de dizer o texto, sabe? É uma coisa mais simples. Então, aí o Ademar deixou uma semente, inclusive mesmo na iluminação. Eu tenho uma facilidade muito grande de usar a cor, sabe? Eu tenho uma facilidade. O Ademar falou, não, a luz é branca. A luz é branca da peça. Eu falei, mas ficou louco, não pode e tal. Eu fui entender o Ademar no ano 2000, 16 anos depois, realmente. Então, o Ademar foi um grande avanço para o teatro curitibano. Isso em 1984. Nesse período aí, o Marcelo Marchioro dirige a primeira peça, a Cantora Careca. Chega em Curitiba a Rita Pavão era de Curitiba, ela foi estudar na Califórnia, balé, com o Val Foli, abriu uma escola. Então, né, no lado da dança também teve um grande salto, né, do balé moderno, com a Rita Pavão aqui. A Rita Pavão e o Val vieram com uma outra cabeça, foi muito interessante. A Rocio Infante era desse pessoal, foi um período muito interessante na década de 80 por lado da dança. 1984 também uma coisa interessante, o Carnaval de Curitiba, né, que existe o Carnaval, então ele sempre fazia a decoração, era feito decoração nos postes, tal, não tinha iluminação. Em 1984 a prefeitura fez uma licitação e eu criei a primeira iluminação
para o Carnaval de Rua de Curitiba, que eram 120 refletores distribuídos, assim, atravessado o cabo de aço e tal, onde foi, desde 1984 até hoje, nunca mais deixou de ter iluminação no Carnaval de Curitiba. E é interessante, né, nesse 84, 85, 86, os artistas tinham um bloco que saía no Carnaval, né, no dia dos blocos. E nós ganhamos 3 anos, nós ganhamos o melhor bloco da cidade. Também todo mundo levava figurino, o Luiz Melo, a Olinda, o Enéas, a Fátima, todo mundo, a Mara, então a criatividade não faltava. Em 1986, existia o Teatro da Classe, e eu era da Associação dos Produtores, e não estava aí o Zé Maria, que praticamente montou o Teatro da Classe, que é onde é o Teatro Zé Maria hoje, né? E houve uma reunião que eles queriam devolver as chaves para o secretário. Eu, a Regina, o Mário Schoenberg, o Francisco Moura, Nautílio Brunholo, a Claudete Pereira Jorge, resolvemos criar um grupo, o Teatro 13 de Maio, e pegamos o teatro. Então nós tivemos uma experiência ali de 1986, 87, como é difícil manter um teatro, e graças ao Dr. René Dotti, que era o secretário da Cultura na época, que foi um apoio fundamental, nós conseguimos, e esse teatro era o Gisini, que tem aquele teatro, tem um estacionamento do lado ali, ele comprou o imóvel no meio do caminho, comprou o imóvel, ali existia o Estúdio D, o Teatro da Classe e um bar no fundo. O Gisini foi lá, indenizou o Estúdio D, indenizou o bar e queria indenizar que a gente, quanto vocês querem para sair? Nós falamos, não queremos sair, nós queremos comprar o teatro de você, que é uma loucura, uma petulância, né? E aconteceu, a partir daí começou uma briga, que o Dr. René ajudou muito, né? Chegou a ponto do Gisini mandar, um dia nós fomos fazer uma peça, nós fomos fazer uma apresentação em Araucária, o Gisini viu que não tinha ninguém no teatro, contratou pedreiros para demolir o teatro. Nós chamamos, eu tinha ficado em Curitiba, quando eu vi aquilo lá, liguei para o Dr. René, ele mandou o batalhão da Polícia Militar lá prender todo mundo. Então, e foi fundamental o papel da imprensa nessa luta pela preservação do Teatro 13 de Maio, que acabou, hoje em dia, né, depois o Álvaro Dias indenizou, acabou comprando o imóvel todo e está lá, o Zé Maria está lá, e eu tenho, acho, um orgulho dessa luta que nós tivemos na época lá, que foi uma luta de todos, né, que todos contribuíram e está lá o teatro funcionando. No final da década de 80, o Guaíra resolve ainda, do Dr. René, o Viaro era diretor do Teatro Guaíra, o Dr. René sendo o secretário da Cultura, resolve reativar o TCP. E foi um período de 89, 90, 91, eu acho que o Guaíra mostrou o que é possível ser uma casa de espetáculos e uma central de produções. Quer dizer, eu acho que foi um período, quer dizer, não é saudosismo, eu acho que o que o Guaíra mostrou que era possível montar 3 peças por ano com elenco grande, montar a ópera. Então, só para ter uma ideia aqui, eram realizadas 3 peças por ano. Foi realizado Noite na Taverna, Spirit, Bruce Salem, Otelo, Mistérios de Curitiba, a ópera Barbeiro de Sevilha. Então, enquanto um grupo estava ensaiando, outro estava em temporada, quando terminava a temporada saía viajar. Então, isso nos 12 meses do ano, era possível você ter uma movimentação empregando 60, 70, 80 atores. Então, toda essa integração que aconteceu entre todos os atores da pessoa foi nesse período. Existia a famosa cantina da Dona Diva, no Guaíra, onde era o ponto de encontro. Então, foi fundamental, eu acho que o que existe. Então, não precisamos criar nada de novo. O Guaíra, ele é uma central de produções. Basta reativar tudo que foi feito na época, lá, tudo que é possível, sabe? É possível se fazer ópera, tudo. Já foi feito. Os diretores da década de 90... Edson Bueno, Cleon Jacques, Lutero, Lilian Fleury, Raul Cruz, Cleide Piasecki, Laerte Ortega, o Caru, o Enéas e o Mário começaram a dirigir. Paralelo a isso, tinha um projeto da Fundação Cultural muito interessante, que era o Shakespeare no Parque, um projeto do Marcelo Marchioro junto com a Fundação Cultural, onde foi montado Sonho, Noite e Verão, Hamlet. Existia ali atrás do Teatro Guaíra, ali onde tem aquela pracinha, saiu um ônibus que era chamado Shakespeare no Parque,
O ônibus saía, daí ele levava as pessoas lá no centro de atividade, isso era realizado no centro de atividade, e trazia de volta. Então, paralelo a essas produções do Guaíra, existia a Fundação Cultural ainda fazendo essa parte dela com o Shakespeare no Parque. Então, 89, 90, 91, acho que foi um período de ouro também do Teatro Paranaense. Em 92, agora já no 92, uma coisa interessante, o Jaime Lerner resolve, vai acontecer o primeiro Festival de Teatro de Curitiba, onde resolve em 60 dias, 70 dias, construir a Ópera de Arame. Então é muito interessante. A Ópera de Arame foi feita num tempo recorde para o primeiro Festival de Teatro. E eu acho que o Festival de Teatro, desde 1992 até hoje, ele ajuda muito dentro da formação de grupo, dos atores, desse intercâmbio do que vem apresentar para Curitiba, né? Dos grupos que vêm de fora. Então, você vê, todo ano nós temos no Fringe aqui, no Fringe, na mostra principal, 400 peças de teatro. Quer dizer, você tem a possibilidade de assistir, é claro que é impossível você assistir em 10 dias, mas você tem essa mostra brasileira, que vem algumas coisas de fora também, de você poder acompanhar o que está acontecendo acontecendo no Brasil. Nesse meio tempo, o Requião já tinha mudado, em 92 era o governador, ele nomeou Oswaldo Loureiro para diretor do Teatro Guaíra. Foi uma fase polêmica, foi um tempo polêmico, que o que ele fez? Ele produziu muita coisa, o Guaíra continuou sendo uma central de produções, mas o que ele fez? Ele diminuiu o nosso salário, a primeira vez que ele diminuiu, ficou ruim, diminuiu o salário, que até hoje não conseguimos recuperar. Até ali o salário era bom, dos atores e técnicos e tal, e com o Loureiro, ele achando que fazendo bastante produção, ele poderia baixar o salário e nunca mais conseguimos recuperar. Em 1992 também o Jaime criou o Teatro Novelas Curitibanas, é onde o Daimar Guerra veio dirigir o Vampiro e a Polaquinha, aonde essa peça ficou 6 anos em cartaz, é o recorde curitibano. Então, o Novelas Curitibanos, que a princípio o nome seria a Casa do Vampiro, mas o Dalton não gostou e falou, então ficou Novelas Curitibanas, onde foi montado o Mistério de Curitiba, que é uma peça, o Vampiro e a Polaquinha, que ficou 6 anos em cartaz. Em 93 tem peças marcantes. O Raul Cruz, que foi um diretor fundamental também, que faleceu cedo, ele fez A Ponte, a outra, que eram 10 atrizes dando monólogos. O Bueno montou a Paisagem de Meninos, o Fiane começou a dirigir Horror de Família, a Lala Schneider, a nossa veterana, dirigiu o Palácio dos Urubus. E em 94 o Enéas monta a Trecentina. O Enéas e o Mário escrevem Trecentina, que foi um dos maiores sucessos do Teatro Paranaense também, que foi feito Trecentina 1, 2, 3, e a direção do Felipe Rich. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Felipe, que depois vão ver, eu tenho uma parceria grande com o Felipe, mas em 93 que eu tive a primeira parceria com o Em 95 nós temos um caso interessante que o Fiane, o Pazello e a Silvia resolvem criar um teatro particular, que é o Lala Schneider. Então é o primeiro teatro comercial realmente com espírito de produzir coisas boas e voltado para um público e que tem que sobreviver disso. Então em 95 é interessante essa nova mentalidade que entrou no Teatro Paranaense, que até aqui vinha basicamente com o teatro, né, a tentativa ali no Zé Maria, né, então é muito difícil, mas então em 95 o Fiane, a Silvia e o Pazello, depois ficou só o Fiane, vieram com essa mentalidade empresarial mesmo. Em 97 eu tive a infeliz ideia de comprar o Café do Teatro, que é onde eu explico, claro, o Café do Teatro é um lugar muito bom, é muito bom você ter um restaurante e tal, mas você ser iluminador, ter uma empresa de iluminação e ter um café ainda, onde vai ir a classe, toda noite e a classe inteira virou um point, até hoje é um point, mas ele teve um período muito grande ali, que era até o ano 2000, 2001, criamos o prêmio do Café do Teatro, ainda o prêmio Poti Lazarotto, onde todo mundo podia votar em qualquer peça. Então foi um período marcante também, de 97 a 2001, o Café do Teatro movimentando a classe. Tinha o 21, que era o 21, e o Café do Teatro e a Cantina da Dona Diva, onde o pessoal de teatro encontrava. Que hoje em dia é ruim, hoje quase todos os grupos estão espalhados, né? Então eu tenho um grupo para cá, ele frequenta esse bar, lá não, toda noite, se ia lá, tinha certeza que se ia encontrar o Teatro Paranaense. E sobre o Café do Teatro tem uma história interessante, né? Quando eu resolvi lá, eu e minha irmã resolvemos comprar o Café do Teatro, eu sempre imaginava, falei, tem que ter uma coisa diferente no café, uma coisa assim. E eu conversando com o Viaro, que era o diretor do Guaíra, ele falou assim, pô, Beto, mas por que você não fala com... Aliás, eu tive a ideia, falei, vou falar com o Poti Lazarotto, mas eu não conhecia o Poti Lazarotto.
Então eu fui falar com o Viário falou, não, imagine, pegou o telefone, ligou para o Poti e falou, ó, Poti, vai um amigo meu aí conversar com você, ele quer ter umas ideias sobre um café que ele vai abrir. Eu cheguei na casa do Poti, que era um museu, né, o que tinha de obra do Poti espalhada. Ele não sabia quem eu era, imagina, eu expliquei, né? Falei, Poti, eu tenho a ideia de abrir um café, tal, não sei o quê. Quem for no café, existe no cardápio, tem assim alguns rascunhos que o Poti fez na hora, ele desenhava em cima de uma placa de isopor. E daí conversamos, tal, falei, bom, vou embora, tal, e o café estreou dia 7 de junho de 97. Um dia antes eu liguei e falei, Poti, aqui é o Beto, tal, não sei o quê. Ele falou, mas então peraí que eu vou fazer, ele falou, então peraí que eu vou fazer a obra, pode voltar no fim da tarde. Nesse meio tempo, eu tinha guardado uma fita que o Poti Lazarotto ligou para mim e deixou um recado da secretária eletrônica, dizendo, Beto, é o Poti, não sei o quê, tá, pode vir buscar a obra. Quando eu cheguei lá no final da tarde, tem o bonequinho do Café do Teatro, que são dois bonequinhos, assim, um de frente para o outro, que é a tragédia e a comédia. Eu perguntei para o Poti, falei, mas da onde que essa ideia do bonequinho? Ele falou, que antigamente tinha umas pessoas que andavam junto com os atores, né, que ficavam em volta dos atores, iam junto para o bar e tal. Ele falou, isso aqui é uma homenagem a essas figuras e tal. E daí eu acho que veio um momento emocionante disso, que quando eu falei, a minha ideia era fazer com o Poti um carnê, né? Eu falei, vou pagar isso em 60 meses e tal. Eu falei, Poti, quanto que custa? Ele falou assim, não custa nada. Você, o Viário que te indicou tal, então isso aqui é um presente. Imagina, ele nunca tinha me visto na vida. Então, realmente é uma história bonita do Poti, esse desprendimento, sabe? Ele falou, tá aqui, é o presente. Então, nesse meio tempo, eu continuava com a empresa, né? Fizemos a inauguração da Baixada, fazendo desfile, o festival de teatro. A Regina continuou fazendo teatro, né? Nesse meio tempo. Claro, a Regina está sempre, até hoje, né? A Regina está fazendo teatro. Tal. Agora, chegamos no ano 2000, que eu acho que é fundamental ter uma virada no teatro paranaense. Onde chegaram esses diretores, a Sueli Araújo, o Moacir Davi, o Maurício Vogue, a Neiva Camargo, o Diniz, o Mauro Zanata, o César Almeida, a Sandra Pires. E fora isso, né, que a Fátima Ortiz continua dirigindo, tem todo esse pessoal, ainda tem o Danilo está aí dirigindo, então continua o pessoal. Infelizmente o Gemba, o Zé Maria, o Craide, o Caram morreram. O Caram morreu com 60 anos, super jovem, o Craide nem se fala com 40 e pouco. O Cleon, super jovem. Então, mas o que aconteceu no ano 2000? O Felipe Rich montou uma peça chamada Som e Fúria. Então, eu acho que isso é um divisor dentro do eu encaro como um divisor dentro do Teatro Paranaense. Essa peça foi montada no Fringe, ali no Teatro Zé Maria Santos, e essa peça foi para São Paulo, aonde mudou a vida do Felipe, a do Guilherme, da Érica, a minha, de todas as pessoas praticamente que trabalham. Eu já lembro que o Márcio Abreu, que hoje em dia que está né, um dos melhores diretores do Brasil, o Márcio Abreu trabalhava no Som e Fúria. O que aconteceu? Essa partida do ano 2000, essa peça viajou pelo Brasil inteiro e o Felipe hoje em dia mora em São Paulo, o Guilherme mora no Rio, a Érica mora no Rio, o Márcio Abreu praticamente mora também fora de Curitiba. Mudou a vida. Então eu sempre encaro assim. E o que aconteceu a partir do ano 2000? Vários atores e companhias saíram de Curitiba. Se você pegar hoje quantas pessoas estão trabalhando no Rio e São Paulo, é impressionante. E eu sempre acho que foi o Felipe que abriu esse caminho. E o que aconteceu com o Teatro Curitiba do ano 2000 para cá, 2000 2015? Hoje em dia a tendência são vários grupos que tem teatro pequeno. Se você pegar o Avelola, hoje 2016, o Avelola, a Selvática, a Ciacenhas, o Abração, o Mauro Zanata, o Pé no Palco, até não é tão pequeno, que são escolas também, a Cena 1, o Pé no Palco, a escola do Lala Schneider, o Juscelino. Então, eu acho que o que aconteceu com o Curitiba mudou muito do ano 2000 para cá, é impressionante. Se você pegar no final do ano, nós temos mais de 1000 atores que fizeram curso, de 1000 alunos que fizeram, nem todo mundo que faz teatro, mas o teatro contribui para as pessoas, a Marina Machado, que tem esse curso de oratória, o teatro contribui para dar desenvoltura para as pessoas, para falar melhor, para se comportar, sabe, para ter uma presença corporal, sabe, melhor, sabe, uma coisa que a pessoa pode ter postura. Então eu acho muito interessante a fase que nós estamos vivendo. Hoje em dia nós fazemos os melhores teatros, nós temos um núcleo aqui em Curitiba de melhores
atores, diretores do Brasil, com certeza, e técnicos. Tá aí o Márcio Abreu, a Nádia Naira, o Fernando Mares, que ganharam os últimos prêmios. Quase todos os grupos do Brasil, de Curitiba estão viajando. O Edson Bueno, o grupo do... Sabe? Então é impressionante, acho que o momento que nós estamos vivendo. E no meu caso, o que aconteceu então? Voltando lá no 2000, né, eu comecei a criar iluminação no Rio e São Paulo. E nesse meio tempo, então, foi muito interessante. Quer dizer, eu continuo aqui em Curitiba com a empresa, continuo fazendo iluminação para... Nossa, eu faço 12, 15 peças por ano aqui em Curitiba para os meus amigos e para os diretores novos que estão chegando aí, para a Maíra, para o França, para o Le Prévost, para a Selvática. Então eu estou com esse pessoal novo, continuo com os antigos, e ao mesmo tempo então, eu ganhei o Shell no ano 2000, no ano 2001, ganhei 4 vezes o Shell, lá fui indicado 7 vezes, fiz luz de ópera lá fora. Então eu acho interessante, eu tenho uma vida lá agora no Rio e São Paulo. Em 2016 eu acho que eu vou fazer umas 7, 8 peças no Rio e São Paulo. Então, eu continuo com Curitiba. Eu acho que no meu caso foi interessante isso. Se eu não tivesse acontecido o Som e Fúria com o Felipe, a minha vida não teria mudado em Curitiba. A única coisa que sai é que eu vou lá, que nem agora eu estreiei a peça lá, Os Realistas, com direção do Guilherme lá no Teatro Poeira, que está em cartaz no Rio. Se não tivesse acontecido isso, eu não teria ido lá, eu estava em Curitiba. Então eu acho interessante eu ter essa vida lá, essa vida aqui. Então, com quem eu trabalhei nesse período, rapidamente, a Fernanda Montenegro, a Débora Bloch, a Andréa Beltrão, o Paulo Altran, o Marcos Caruso, o Nanini, fiz 7 peças, vou fazer mais uma, agora 8, a Eliane Jardine, Maria de Severo, o Chico Buarque. Eu fiz o show da Legião Urbana, com o Capitão Nascimento, lá esqueci o nome do compadre, o Roberto Carlos e Caetano, 50 anos da Bossa Nova. Eu tive o prazer de iluminar o Roberto Caetano. Então eu acho uma vida interessante lá, que quando eu cheguei no Teatro Guaíra em 1971, que tinha esquecido que tinha que ter um iluminador na peça, e eu me propus aquilo. Eu acho que eu consegui fazer uma carreira boa. A minha família está aí, a Regina Basso continua, está lá no Avelola, vai estrear agora no festival. A Betina e a Renata é atriz em São Paulo, que agora tem meu neto, o Vicente, que está com 8 meses, vai estrear agora, daqui 2 dias em São Paulo. A Betina, que foi bailarina, nasceu bailarina, aos 21 virou bióloga. O Juliano e o Lourenço, meus netos, que estão aí com 15, com 11, não sei se vão ser iluminadores, se vão para a arte, que vão para o outro lado. E eu quero desejar para o Teatro Paranaense, eu acho que de tudo isso que eu falei aqui, que é uma história maravilhosa, o Teatro Curitibano, aliás, que é uma história maravilhosa, que começou lá dia 30 de dezembro de 1855, eu acho que nós vamos ter que ter muitos séculos pela frente de realização e de iluminando o Brasil, levando o nosso talento, que sem dúvida nós temos e muito.